Então, nós começaremos agora a nossa 9ª aula, continuando a falar sobre Jesus Cristo, que se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Então, depois do nascimento de Cristo, que nós vemos no Evangelho, Jesus passou 30 anos na sua vida oculta. Por que ele não se manifestou durante esses primeiros 30 anos de sua vida? Então, Jesus quis participar conosco na vida normal, santificando assim o nosso cotidiano. Jesus foi um menino que recebeu amor e afeto de seus pais e foi educado por eles. Assim, ele cresceu em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Pertenceu a uma comunidade de aldeia e tomou parte nos rituais religiosos. Ele aprendeu uma profissão artesanal, na qual se afirmou. Pelo fato de Deus ter desejado nascer numa família humana e aí ter crescido, transformou a família num lugar de Deus e num modelo de comunhão eficaz. E por que se deixou Jesus batizar por João se ele não tinha pecado? Esse batismo é um batismo simbólico, de exemplo. Batizar significa imergir. E no seu batismo, Jesus imergiu simbolicamente na história do pecado de toda a humanidade, para nos redimir dos nossos pecados. Ele seria um dia totalmente imergido na morte, porém, através do poder de seu Pai, seria novamente despertado para a vida. Então, vinham pecadores, soldados, prostitutas, publicanos, a João, o profeta Batista, porque procuravam o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Jesus não precisava propriamente deste batismo, porque ele não tinha pecado. Por 2 razões, Jesus se submeteu a este batismo. Ele toma sobre si os nossos pecados e compreende o seu batismo como uma interpretação antecipada do seu sofrimento e da sua ressurreição. Como expressão da sua disponibilidade de morrer por nós, abre-se o céu. Tu és o meu filho amado. E por que motivo Jesus foi tentado? Ele pôde realmente ter sido tentado? Se Jesus foi verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Em Jesus não temos um redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, exceto no pecado. Então, diariamente, o cristão tem de suportar um combate parecido ao que Jesus aguentou no deserto da Judéia, no qual foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Trata-se de um combate espiritual dirigido contra o pecado e, no fundo, contra Satanás. É um combate que implica toda a pessoa e exige uma constante e atenta vigilância. E a quem promete Jesus o reino de Deus? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O reino de Deus começa com aqueles que se deixam transformar pelo amor de Deus. Segundo a experiência de Jesus, isso acontece sobretudo com os pobres e os pequenos. Então, há mesmo pessoas afastadas da igreja que consideram Jesus fascinante por ele se ter dirigido primeiro aos socialmente excluídos, uma espécie de amor preferencial. E no Sermão da Montanha, são os pobres e os aflitos, as vítimas da perseguição e da violência, todos os que procuram Deus de coração puro, todos os que buscam a sua misericórdia, a justiça e a paz, que têm acesso prioritário ao reino de Deus. Especialmente convidados são os pecadores. Não são os que têm saúde e que precisam de médico,
mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus operou mesmo milagres? Ou eles são meras lendas piedosas? Jesus operou realmente milagres, tal como os apóstolos. Os autores neotestamentários do Novo Testamento referem-se a ocorrências reais. Os milagres ocorriam em espaços públicos. Por vezes, é referida a identidade das pessoas em questão, como o cego Bartimeu ou a sogra de Pedro. E como Jesus realizava os milagres? Os milagres que Jesus realizava eram sinais do começo do reino de Deus. Eram expressão do seu amor pela humanidade e corroboravam o seu envio. Os milagres de Jesus não eram uma autoafirmação. Ele estava cheio do poder amoroso de Deus que cura e salva, e através de milagres mostrou que era o Messias e que o reino de Deus começava nele. O amanhecer do novo mundo tornou-se patente quando ele libertou da fome, da injustiça, da doença e da morte. Com a expulsão dos demônios, teve início o triunfo contra o príncipe deste mundo. Ele dedicou especial atenção à libertação do ser humano da escravidão do pecado. Importou-se, sobretudo, com a fé que ele suscitou através de milagres. Então, os milagres também serviram para aumentar a fé das pessoas. Por que razão Jesus chamou apóstolos? Jesus tinha à sua volta um grande círculo de discípulos, homens e mulheres. Deste círculo, ele escolheu 12 homens, a quem deu o nome de apóstolos. Os apóstolos foram formados especialmente por ele, que lhes confiou diversas tarefas. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. Também apenas a estes 12 apóstolos confiou, na última ceia, uma nova missão: fazer isto em memória de mim, ou seja, de celebrar a liturgia. Então, os apóstolos tornaram-se testemunhas da ressurreição de Jesus e garantes da sua verdade. Eles continuaram a missão de Jesus após a sua morte e escolheram bispos para seus sucessores. Os sucessores dos apóstolos partilham ainda hoje do pleno poder transmitido por Jesus. Eles guiam, ensinam e celebram a liturgia. A união dos apóstolos tornou-se o fundamento da unidade da Igreja, que é a sucessão apostólica. Ou seja, isso veio desde Jesus, foi passando de geração em geração de apóstolos. E entre os apóstolos ainda se destaca Pedro, a quem Jesus concedeu uma especial autoridade. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Do especial lugar de Pedro entre os apóstolos proveio o ministério papal. E de que modo se transfigurou Jesus no monte, quando se fala da transfiguração de Jesus? Já durante a vida terrena de Jesus, o Pai quis revelar a glória divina do seu Filho. Então, a transfiguração de Cristo deveria mais tarde ajudar os discípulos a compreender a sua morte e a sua ressurreição. 3 evangelhos referem como Jesus, no topo de uma montanha, resplandeceu, transfigurou-se perante o olhar dos seus discípulos. E a voz do Pai Celeste chamou Jesus de Filho amado, a quem se deve escutar. Pedro, ele queria armar 3 tendas e reter o momento.
né, ficar ali eternamente naquele momento. Jesus, porém, estava a caminho do sofrimento. Por ora, pretendia-se apenas que os discípulos fossem fortalecidos. E sobre a transfiguração, quando se concede a alguém a graça de uma forte experiência de Deus, acontece-lhe algo semelhante a que os discípulos viveram na transfiguração. Durante um ligeiro momento, tem o antigozo do que será a felicidade do paraíso. Normalmente, trata-se de curtas experiências que Deus, por vezes, proporciona, com vista, sobretudo, a duras provações. E Jesus sabia que ia morrer quando entrou em Jerusalém? Sim, por 3 vezes Jesus anunciou o seu sofrimento e a sua morte antes de ele, consciente e livremente, se ter dirigido para a cidade onde haveria de sofrer a paixão, morte e ressurreição. Então, na Bíblia fala, em Marcos capítulo 8, versículo 31, depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E depois, em Marcos capítulo 10, ele dizia, vede que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, onde escarnecê-lo, cuspir-lhe, açoitá-lo e dar-lhe a morte. Mas ao 3º dia ressuscitará. E em Lucas capítulo 22, quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com seus apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. E por que Cristo escolheu a ocasião da festa da Páscoa judaica para sua morte e a sua ressurreição? Então, Jesus escolheu a festa da Páscoa do seu povo Israel para indicar simbolicamente o que aconteceria na sua morte e na sua ressurreição. Tal como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, também Cristo nos libertaria da escravidão do pecado e do poder da morte. E por que motivo? E porventura os judeus foram culpados da morte de Jesus? Os judeus não devem ser coletivamente culpados da morte de Jesus. O que a igreja confessa com firmeza é, pelo contrário, a cumplicidade de todos os pecadores na morte de Jesus, até nós. O idoso profeta Simeão, ele previu que Jesus seria um sinal de contradição. E, de fato, ocorreu uma decisiva rejeição de Jesus pelas autoridades judaicas, embora entre os fariseus, por exemplo, se achassem clandestinos simpatizantes de Jesus, como Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos, depois, veio a dar o seu túmulo, o túmulo de sua família, para que sepultassem Cristo. E José de Arimateia foi aquele que preparou Cristo para esse sepultamento. Então, tomaram parte no processo de Jesus diversos romanos e judeus, tanto pessoas como instituições, Caifás, Judas, o Sinédrio, Herodes, Pôncio Pilatos, cuja culpa individual só Deus conhece. A tese de que todos os judeus contemporâneos a Jesus ou a nós são culpados da morte de Jesus é absurda e biblicamente insustentável. São Francisco de Assis disse, os demônios não são os que o crucificaram, mas tu que juntamente com eles o crucificaste e continuamente crucificas quando te comprases nos vícios e no pecado. Então, nós crucificamos Jesus todo dia com os nossos pecados. Para Deus não há tempo.
Então, Cristo foi crucificado pelo pecado de todos os seres humanos, de antes, do tempo dele e de depois. Aqui nós finalizamos a nossa 9ª aula e continuando com creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. E na próxima aula nós finalizaremos essa parte de Jesus Cristo.